Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Cabral, do melhor componente, que é o componente de História. Te convido, então, a acompanhar comigo o nosso objeto de conhecimento. Olha só, a aula de número 35, objeto de conhecimento, escravidão e trabalho livre em diferentes temporalidades e espaços, Roma Antiga, Europa Medieval e África. Nosso detalhamento, as formas de organização do trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos. Ficaram curiosos? Então acompanha comigo essa aula. Então acompanha comigo, né, um pouco sobre essa trajetória, então, novamente aí do trabalho. Como é que vai se dar, então, esse trabalho em diversas sociedades? Olha só, a gente começa, então, falando um pouco sobre essa escravidão, então, lá na Roma Antiga. Como que eram, então, essas formas de trabalho? E a gente vai perpassar também o período medieval. Então, olha só, acompanha comigo. Escravidão e trabalho. O trabalho envolve a produção de mercadorias e a realização de tarefas que abrangem toda a vida em sociedade, uma vez que cada mercadoria produzida ou cada tarefa realizada servirá de alguma forma para configurar o modo como se organizam os sujeitos e se apresentam as estruturas da experiência coletiva. Então, nesse sentido, o trabalho, nesse sentido, ele expressa cotidianamente a vida e as estratégias de indivíduos, de grupos e classes sociais em sua luta pela satisfação, então, dos seus objetivos, tá? Então, olha só, isso é uma parte que a gente pode começar, então, aí a caracterizar o que é o trabalho. Quando a gente cai no mercado de trabalho, com certeza temos, então, algum objetivo, ok? Essas sociedades, então, da antiguidade, sejam elas lá em Roma ou, por exemplo, aqui, acompanhem comigo, vocês estão vendo aqui um quadro, então, tipicamente da forma de trabalho, então, na Idade Média, nós vamos ver que o trabalho, ele é para nos sustentar. O trabalho, então, ele é o quê, né? Para que a minha família, para que eu, juntamente com todos aqueles que convivem comigo, eles possam, então, né, começar aí a comer bem, a se vestir melhor. Então, são as formas de trabalho. Aqui vocês têm, então, olha só, o clero, que era, assim, uma forma de trabalho, né, gente? Afinal de contas, quando a gente fala sobre a Idade Média, eles estão ali muito ligados, então, a essa parte da oração, mas eles também, né, trabalhavam com a terra, né, que era a terra, então, muito ligadas às suas diversas ordens religiosas. Nós temos também quem ali? Os cavaleiros, né, que eles faziam, então, a proteção, principalmente quando a gente fala sobre o feudo. E a gente tem aí a maioria da população que eram, então, camponeses, tá? Que, claro, vão trabalhar, então, nas terras dos senhorios, né, pagando aí altas taxas, pagando o dízimo de São Pedro, né, que é, então, pago à igreja católica ainda hoje, tá? Isso é, então, resquícios de atividades que eram feitas, então, lá no período da Idade Média. Olha só, acompanha comigo agora uma outra imagem que nós temos aqui. Como é que vai se dar, né? Da onde que surgiu, então, essa palavrinha que é trabalho? Por que que nós, então, trabalhamos? Porque, professora, eu tenho que estudar para mais lá na frente eu conseguir um bom emprego e trabalhar. Acreditem, né? Através da sociologia, a gente tem, então, aí essa forma de trabalho, ela começou, então, com essa forma que a gente chama, então, de tripalium, tá? Então, ele é um instrumento, na verdade, para primeiro afugentar, né, numa colheita ou numa roça grandona, afugentar, então, aí, né, os animais, mas que depois ele vai servir, inclusive, como um instrumento de tortura, tá? Então, quer dizer, olha como que as ideias, né, elas vão surgindo. O trabalho, inclusive, como uma forma de afugentar ou, né, de tortura. Mas a gente sabe que conforme vai passando, a gente vai observando, né, que a palavra em si ela vai ganhando outras conotações, né? A gente vai, inclusive, melhorando. Afinal de contas, o trabalho que começou com essa palavra tripalium, hoje significa o quê, né? Que eu preciso estudar para ter um bom trabalho, para ganhar bem, né? E fazer com que a minha família tenha
uma vida, né, razoavelmente bem, coma bem, né, possa então fazer compras e etc. Então perceba que se começa com uma forma, né, desse jeito de afugentar ou mesmo, né, tornando-se um instrumento de tortura, a gente observa então que esse trabalho ele melhorou, né, a sua estrutura então ao longo do tempo. Acompanha ali comigo, olha só. Vamos então refletir sobre as diversas formas de trabalho na sociedade. Primeiramente, a etimologia da palavra trabalho está associada a tripalho, instrumento de suplício, tortura, composto por 3 estacas. No início, era utilizado na agricultura, sendo posteriormente empregado então com fins de tortura. Vamos ver então que ao longo da história, o trabalho ele esteve associado ao esforço físico e cansaço. E em muitas sociedades, constituiu uma obrigação a qual os seres humanos deveriam, então, se submeter, tá? A gente observa, então, que ao longo da história, essa conotação, então, ela vai mudando, tá? Olha só, vamos ver, então, outros significados que são atribuídos a essa palavrinha, né? Que é, então, ligada aí ao trabalho. Acompanha ele comigo. Ao longo, então, da história, o significado atribuído ao ato de trabalhar, ele variou. Por exemplo, vamos lá na Roma Antiga, tá? Vocês têm, inclusive, uma imagem que mostra exatamente aí, né, pessoas trabalhando. Observem, então, olha só, né, que a base do trabalho romano era, então, o quê? A escravidão. Essa escravidão era como, professora? Ou era prisioneiros de guerra ou escravidão por dívidas, tá? Então, eram 2 maneiras aonde a pessoa se tornava o quê? Um escravo lá em Roma, tá? Os 2 escravos, aí vamos observar então agora essa imagem. Os 2 escravos, carregando jarras de vinho, usam vestimentas típicas de escravos e amuleto contra mal olhado no pescoço. O jovem escravo à esquerda carrega água e toalha. E o da direita carrega um cesto de flores. Nas sociedades gregas e romanas, era a mão de obra escrava que garantia então a produção suficiente para suprir as necessidades, então, da população. Lembra lá, os escravos são as mãos e os pés, então, dos romanos. Os escravos nessas sociedades eram basicamente prisioneiros das conquistas e das guerras. Existiam, entretanto, trabalhadores livres, como os meeiros, os artesãos e os camponeses, que também eram explorados e oprimidos pelos senhores e proprietários. O trabalho manual, ele era considerado indigno pelas elites, que usavam os escravos na produção para poder dedicar seu tempo às atividades intelectuais, políticas e artísticas. Então, olha só, né? Percebe aí a importância desses escravizados. Vamos falar então rapidamente sobre esses escravos então no Império Romano. Nós vamos ver então que novamente constitui-se aí através do quê? Da escravidão. Tá? Então, os escravos, lembre-se disso, vão ser sempre as mãos e as pés, então, desse Império Romano. No Império Romano, a maioria, então, dos escravizados era constituída de prisioneiros de guerra. Com o fim das guerras de conquista, nas quais os romanos se envolveram, o número de escravos diminuiu e não ter escravos gerou, então, uma crise no Império Romano. Mesmo porque havia escravos no exército romano, um dos motivos, então, da crise. Como defender, então, a vasta fronteira do Império se havia escassez, então, de escravos? Então, observa novamente aí comigo essa importância que nós temos, então, através do trabalho dessa importante mão de obra, que era, então, a escravidão aí nesse seio, então, do Império Romano, ok? Então, guarda isso na tua cabecinha, tá? Os escravos são, então, as mãos e os pés, então, né, das pessoas ali que governam, ali, dos imperadores que governam, então, aí o vasto Império Romano. Olha só, acompanha ali comigo. Com o passar do tempo, os grandes latifundiários romanos que utilizavam o trabalho escravo passaram a admitir trabalhadores livres como os colonos. No colonato, os trabalhadores eles recebiam um lote de terra, devendo cultivá-las e entregar parte da produção, então, ao proprietário dessa terra. Lembra aí, no colonato eu recebo, então, um lote de terra. O que eu vou fazer? Eu vou, então, cultivar essa terra. Esta terra, ela não pertence a mim, ela pertence, então, a um senhor.
Tá ok? Ou seja, eu vou trabalhar nesta terra e, inclusive, vou começar a pagar taxas para este dono, que não sou eu. O que que eu tenho? Eu tenho ali um pedaço de terras onde eu posso, então, sobreviver, né? Plantar, então, para me comer, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que pagar, então, impostos, ok? Acompanha ali comigo, olha só que imagem interessante. Falamos, então, aí vocês observem, então, que a queda do Império Romano do Ocidente, em 476, tivemos aí a vinda, então, dos povos germânicos, também conhecidos como povos bárbaros. Estabelecidos, então, nessa Europa ocidental, continuaram utilizando o regime de colonato para organizar, então, o trabalho camponês. Ou seja, eu recebo, então, um lote de terra. E quem são os povos bárbaros? Só para a gente lembrar, então, aqui, né? Os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os suevos, os alamanos, os burgúndios. Tudo isso, então, professor, todos esses nomes são levas de hordes bárbaras que adentraram, então, as fronteiras do Império. Quando eles entram, eles vão trabalhar exatamente nessa função, então, de colonato. Eu trabalho na terra, mas eu não sou o dono dela, ok? Então, olha só, acompanha ali comigo. Com o passar do tempo, então, o colonato passou por transformações que foram configurando um novo regime de trabalho, que é, então, o que aí? A servidão. Ou seja, eu vou trabalhar nesta terra e eu vou ser, então, agora me tornar o quê? Um servo, aonde eu vou, então, trabalhar aquela terra, vou, então, pagar impostos para o meu senhor. Ok? Então, vai ser exatamente, né, uma das características agora do que, professora? Da Idade Média, do processo de ruralização. Acompanha ali comigo, olha só, sobre essa passagem, então, da antiguidade para o feudalismo, o historiador Perry Anderson, ele diz que o feudalismo ocidental era resultado específico de uma fusão dos legados romano e germânico. Mas, professora, como assim? Se eu te dou a terra, você está, então, dentro do império. Você vai agora trabalhar para mim. Ou seja, se eu sou, então, aí um povo bárbaro, percebe, então, a junção desse legado romano e germânico, ok? Que é típico, então, aí, né, desse período da passagem da antiguidade para a Idade Média, para o feudalismo. Olha só, acompanha comigo essa linda foto que nós temos dessa imagem. Na Idade Medieval, a gente tem, então, essa parte da servidão. O regime de servidão, ele é característico da Idade Medieval, pois está associado, então, às sociedades feudais. Os servos não tinham plena liberdade, mas também não eram escravizados. Havia, então, um sistema de deveres do servo para com o seu senhor, ou seja, o senhor das terras e vice-versa. O que alguns historiadores chamam de laços de fidelidade. Servo para com o seu senhor, né? Então, a gente tem o servo para o senhor e do senhor, então, também para o seu servo. Por quê? Porque havia, então, essa relação de fidelidade entre ambos. Além de cultivar as terras, a ele cedidas pelo senhor feudal, o servo era obrigado a trabalhar nas terras do senhor, bem como na construção e manutenção de estradas e pontes. Essa obrigação, então, era chamada do quê? De corvéia, tá? Então, percebe, eu trabalho, mas eu preciso pagar, então, essas taxas. Acompanha ali comigo, olha só, além dessa corvéia, nós temos também outras, né, taxas que eram pagas, como, por exemplo, a talha. O servo também pagava ao senhor feudal a talha, uma taxa que o servo pagava sobre tudo o que se produzia nas terras do senhorio. Outra obrigação eram as banalidades, pagas por utilizar o moinho, o forno, os tonéis de cevada e por simplesmente morar no domínio senhorial. Essa obrigação era paga também pelos camponeses livres. A terra era o principal meio de produção e os trabalhadores tinham o direito de usufruir dela e de ocupá-la, mas nunca a propriedade. O servo pagava para a igreja o tostão de São Pedro, né, ou o tostão de Pedro, ou dízimo.
10% então da produção do servo era para a igreja. Percebe então aí que esse servo é o que mais trabalha e ele é aquele que mais vai pagar então as taxas, seja a corvéia, a banalidade ou o dízimo, né? Também chamado de tostão de São Pedro, tá? Então, olha só, vamos falar então um pouco sobre essa fusão então dessas culturas romanas e germânicas. Esse período de fusão das culturas romanas e germânicas é conhecido como a Alta Idade Média, os séculos 5 a 10, onde temos o crescimento e o fortalecimento, então, do feudalismo. É na Alta Idade Média que nasce, então, o feudalismo. Esse processo, ele durou cerca, então, de 200 anos. Então, quais são as características, então, desse período, professora, tá? Que nós chamamos, então, aí de Alta Idade Média. Então, são características desse período. O processo de ruralização, é saída para o campo, que é, então, né, esse sistema de colonato que vai se transformar no sistema de servidão. A gente tem também aí o Império Bizantino, né? A gente tem aí o Reino dos Francos, que é também conhecido como Império Carolíngio. A gente tem também aí o fortalecimento, então, do catolicismo, mesmo porque nós vimos, né, que a partir do momento que o Império Franco ele vai se expandindo, ele vai também expandindo o quê, né? As igrejas católicas. Então, a gente tem um processo aí de fusão, um processo bem característico do quê? Da Idade Média. Ok? Então, vamos falar agora sobre essa sociedade feudal, tá? Olha só, a sociedade feudal teve o seu amadurecimento na Baixa Idade Média, dos séculos 11 a 15. Surge, assim, a vassalagem e a servidão. A vassalagem unia os nobres cavaleiros por compromisso de lealdade pessoal. E a servidão que assegurava, então, a exploração dos camponeses. Lembra, o servo ele está preso à terra, tá? Então, são características desse período. É uma das características também dessa sociedade feudal, o estamento. Professor, o que é isso? A gente vai ver, então, que não há mobilidade social, tá? Na sociedade hierarquizada, em estamento, raramente havia mobilidade social. Então, camponeses se casavam com camponeses, nobres com nobres e, claro, por favor, né, o clero não podia casar-se. Então, exatamente por isso, né, nobre casa com nobre, camponês casa-se, então, com camponês. Vamos falar, então, um pouco sobre esse século, então, o século IX, tá? Olha só, desde o século IX, fontes literárias caracterizam a sociedade feudal como uma sociedade de ordens, cuja composição tem 3 segmentos. O clero, que são aí os oratores, né? O clero, composto por quem? Pelo Papa, pelos bispos, pelos cardeais, pelos monges, os abades e os padres. Então, tudo isso compõe o que a gente chama de clero. Aos religiosos, cabia, então, rezar pelo bem dos cristãos, estudavam e dominavam, então, a oratória. Falar para pessoas, falar para as multidões e, claro, a gente tem aí também o quê? A escrita. Eles dominavam, são eles que são os donos do saber nesse período, tá? Então, quando a gente fala, né, sobre essa parte do trabalho, lá na Bíblia diz o seguinte, né? No livro de Gênesis pode-se ler que Adão, depois de ter sido expulso do paraíso, por ter cedido à tentação de Eva, recebera de Deus como castigo o fardo de trabalhar, assim como a mulher, ao entrar em trabalho de parto, sentiria então as dores do parto, né, do trabalho de parto, ou seja, né, então quer dizer, essa parte seria, então, o quê também, né? É como se fosse aí uma forma da gente começar a exercer, então, o trabalho em si. Outro ponto importante sobre o trabalho feudal é que a base da economia era a agricultura, praticada pelos camponeses. Cada feudo senhorio buscava ser autossustentável, ou seja, a produção era para manter as pessoas que moravam dentro do feudo, dentro do senhorio. Havia troca de excedente entre os feudos. O clero era o ápice, então, da pirâmide social no mundo feudal. Coordenavam a vivência e a fé das pessoas. Explicavam tudo, então, através dos acontecimentos ligados com a fé. Né? Um outro ponto importante que a gente tem que ver aí é o quê? Aqueles, então, que vão guerrear. Quem são, então, essas pessoas que vão guerrear? Né? É ligado, então, aí aos nobres. Olha que imagem linda, então, que eu trago para vocês. Nós temos, então, os guerreiros, os nobres, os belatores. Cabia a eles o quê? A proteção.
proteger então a igreja, defender a sociedade dos mais diversos perigos, protegiam o senhor feudal, faziam torneios para sua própria diversão. Então, geralmente, eles vão ser quem? Cavaleiros, como vocês estão vendo aí, né? Vocês viram agora, e então, nessa imagem, tá? São aqueles, então, que vão fazer a proteção. Geralmente, os cavaleiros pertenciam à pequena aristocracia. Eram especialistas no uso de armas. Quando eram detentores de maiores extensões de terras, podiam dedicar-se inteiramente ao treinamento e aos serviços militares. Em outros casos, os cavaleiros não tinham terras, viviam dos que não tinham terras, eles viviam então de recursos provenientes do seu suzerano. A nobreza e o clero eram sustentados pelos camponeses, pelos servos. Então, olha só, essa nobreza geralmente vinha de herança herdada então de sangue. A nobreza tinha direitos e obrigações perante o soberano. Estes direitos e obrigações que eles tinham também eram transmitidos de geração para geração. Quem era o senhor feudal? O senhor feudal, ele era um membro da nobreza e podia receber as suas propriedades a partir então de 3 formas. Como presente do rei, por casamento ou por guerra. Tá? Então, eram as 3 formas de a gente observar, então, como que, né, esse nobre ele podia, então, ter essas terras. Vamos falar, então, agora sobre os camponeses, os laboratórios, que eram, então, a maioria da população, aquela que trabalhava e que pagava, então, altos impostos. Acompanha comigo, olha só. Trabalhavam na terra, sua tarefa era garantir a sobrevivência da sociedade, realizando diversos serviços braçais. Havia uma crença generalizada de que o trabalho era uma herança do pecado original. Então, a gente tem aí, né, os camponeses, olha aí essa imagem, eles estão lavrando as terras, né? Então, é aquela pessoa, aqueles camponeses que mais trabalhavam, era a classe que mais trabalhava. Diversas eram as suas funções na agricultura, no pastoreio, com a criação de pequenos animais dentro das casas, com os serviços domésticos, pagavam impostos, sustentavam quem? O clero e a nobreza. Guarda aí na tua memória, tá? Que são esses camponeses, né, que dominam então esse cenário. É o que mais trabalha, é os que mais pagam, então aí a talha, a banalidade, a corvéia e, claro, o dízimo então para a igreja. Acompanha ali comigo uma imagem bonitinha, tá? Que é então o quê? Percebe nessa imagem que, né, a gente tem ali aqueles que mais trabalham ali embaixo, tá? Que são os camponeses, e os nobres e a igreja, então, ali em cima das suas costas. Na visão, então, do clero, olha só, o esquema das 3 ordens era o símbolo da harmonia social, na qual cada segmento exercia uma função necessária para a sociedade. Esse modelo, na prática, submetia os guerreiros e os camponeses aos sacerdotes, pois o clero era considerado a primeira entre todas as ordens, tá? Então, observa aí bem essa imagem, ou seja, o clero está lá em cima, juntamente com a nobreza, enquanto aí a maioria da população, que são quem? Os camponeses, são eles que vão sustentar o que a gente chama, então, aí do estamento, uma sociedade, então, voltada, né, para o trabalho, mas quem mais trabalha é aquele que mais vai pagar impostos e sustentar, então, sobre as suas costas, aí, a nobreza, tá? Juntamente, então, aí com o clero. Vamos falar, então, um pouco sobre como era o trabalho, então, das mulheres nesse período, então, da sociedade medieval. Acompanha ali comigo. Quanto às mulheres e às crianças, mulheres ocupavam posição inferior, pois este período era dominado por clero, pelo patriarcado e pelos militares ou pela nobreza, né? Nessa sociedade hierarquizada, a origem social das mulheres determinava, então, o seu cotidiano. Por exemplo, as camponesas cuidavam da casa, dos filhos, eram responsáveis por fiar, tecer e auxiliar nas colheitas. Se a mulher pertencesse, então, à classe da nobreza, casava-se com homens de sua classe social. Por causa de sua classe social, algumas poucas mulheres tinham instrução, sabiam ler e escrever. Isso era, então, o quê? Era um privilégio dos homens, tá? Então, observa aí que é uma sociedade ligada ao patriarcado, são os homens que comandam. Vamos falar, então, agora sobre as crianças, tá? Eram retratadas como
pequenos adultos, pois aparecem trabalhando nas lavouras ou iniciavam o aprendizado de algum ofício, carpinteiros, alfaiates e etc. Ou seja, desde criança eles já vão então começando a ser o quê? Colocados então para o trabalho. Nesse período aqui da Idade Média, uma criança, a partir do momento que ela pudesse então andar ou, né, saber um pouco mais ali do ofício dos seus pais, ele já caía também nesse trabalho, tá? Então, por isso os camponeses já levavam as suas crianças que ficavam ali de olho de como, né, para ver como que era a colheita, como era que se tratava a terra e logo 5, 6 anos já caía também nessa área então do trabalho, já ajudavam os pais. Eles eram vistos inclusive como mini adultos. Eles faziam o mesmo trabalho, ok? Então, olha só, observa então que essa ordem, né, essa ordem estamental então do feudalismo só será modificada com o renascimento das cidades e do comércio então na Baixa Idade Média. Acompanha ali comigo agora alguns títulos de nobreza, tá? O título de nobreza ele era dado pela importância das famílias durante a Idade Média. Outra forma de ascender à nobreza era a concessão do monarca de um título que geralmente era atribuído de acordo com a proximidade e fidelidade com o rei, tá? O casamento também era uma forma de ascender à nobreza. Serviços prestados à coroa também poderiam render títulos de nobreza como formas de recompensa, tá? Então, a nobreza, ela era dividida em ordem de poder da seguinte forma, tá? Aí existia, então, dentro dessa nobreza, os duques. Depois, então, do monarca, o duque era considerado o mais poderoso. Ele recebia grande extensão de terras para administrar, os ducados. Temos, então, aí, depois do duque, uma próxima, né, que é, então, aí, denominação que são quem? Os marqueses, né, ou marquês. Era o título com mais prestígios depois do duque na nobreza. Era responsável pela administração dos marquesados, áreas ofertadas pelo rei. Geralmente, essas áreas estavam em fronteiras, por isso eram responsáveis por lutar e evitar invasões, protegendo então o território real. Então nós temos aí a função então do marquês. Temos também aí o conde. Ele era responsável por assessorar o rei em relação a alguns assuntos como os combates militares. Tinha uma grande importância no cotidiano dos reinos que possuíam um substituto para sua ausência. Assim como o duque e o marquês, o conde também administrava áreas reais, chamadas então aí de condados. Olha aí, observa o nome conde, então eles administravam aí os condados. Temos então também aí quem mais? O visconde, título criado para nobres que, na ausência dos condes, os substituíram. Também possuíam terras, mas em proporções menores do tamanho de vilas. Temos, então, também aí os barões, né, o barão, título criado como uma forma de honraria conferida aos súditos de maior fidelidade ao monarca, geralmente eram os homens mais ricos. As terras dos barões eram ainda menores do tamanho de fazendas ou sítios. Então, percebe aí toda uma estrutura. Quando a gente fala, então, sobre nobres, a gente está falando, então, sobre toda essa estrutura. Marquês, duques, tá? Então, observem aí formas também o quê, né? Da divisão, então, social e formas também de trabalho. Vamos, então, agora fazer o fechamento, né, dessa aula e vamos ver, então, agora o Se Liga na História. Acompanha ali comigo. A organização social, então, que regia os feudos medievais tinha como principal característica o quê, né? A presença, então, das 3 classes sociais, que eram quem? Os nobres, o senhor feudal, o clero, a igreja e os servos, tá? Não te esquece disso. A economia baseada, então, na agricultura, ela era o quê? Autossustentável, tá? Então, cada feudo produzia a sua própria comida para que todos que morassem ali comessem. Comércio, ele era fraco. Olha só, o comércio, ele é fraco, tá? Não é que ele não existisse mais, ele era bem pouquinho, né? Bem fraquinho. Vassalo deviam pagar impostos aos senhores feudais.
foi criado a partir da fusão, então, de tradições típicas de povos germânicos e românicos, né? Essa fusão. Temos, então, guerras para o aumento territorial, isso era comum, então, na Idade Média. A Igreja Católica tinha um grande poder e influência dentro dos feudos. Não existia mobilidade social, ou seja, o estamento era uma sociedade que, se você nasceu camponês, vai morrer camponês. Se tu nasceu nobre, tu vais, então, morrer nobre. Senhores feudais detinham o máximo poder econômico, jurídico e político. E eu preciso, então, só para a gente fechar, muitos senhores feudais também eram membros pertencentes à igreja, porque a igreja ela tinha grandes terras, então, na Europa. Atingi aqui o meu objetivo, que era trabalhar um pouco sobre esse trabalho, então, lá desde Roma, né, até, então, a Idade Média. E por aqui, então, a professora se despede.